Fala pessoal, tudo certinho? Você está em mais um episódio do podcast Conexão MQ, que é o podcast da Escola Mário Quintana. Quero agradecer os nossos patrocinadores, Jolton Tembal e Quartier, por acreditarem na educação e estarem com a gente nesse projeto. Solta a vinheta! Pessoal, hoje o assunto é extremamente interessante e importante. Vamos falar do ECA Digital. E para isso chamamos a querida Ana Cláudia Lucas, que é a coordenadora do curso de Direito da Universidade Católica de Pelotas, é professora também na Universidade Federal de Pelotas, tem graduação em Direito pela UFPEL, mestrado em Ciências Criminais pela Universidade Católica de Pelotas e doutorado em Política Social e Direitos Humanos pela Universidade Católica de Pelotas também. Ana, muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra poder falar contigo e esclarecer sobre esse assunto muito interessante. Então, te apresente um pouco mais, conta um pouco da tua história para os nossos telespectadores. Então, quero inicialmente dar um alô para todos, dizer da minha alegria de estar aqui, né, podendo participar desse momento aqui, agradecer o convite. E contar um pouquinho, então, né, da minha trajetória, né, de como eu chego até onde estou hoje, que é como coordenadora do curso de Direito da Universidade Católica de Pelotas e também funcionária pública federal, professora da Universidade Federal. Muito bem, eu fui uma aluna muito mediana, eu nunca fui uma aluna brilhante, mas sempre fui muito dedicada, né? Sempre gostei muito da minha escola, da leitura, sempre fui muito curiosa e muito participativa nas atividades da minha escola. Então, eu aproveitei muito, né, os colégios por onde eu passei, por onde andei. Quando chegou a época, então, de escolher, né, preciso escolher o que fazer, né? E naquele momento a gente escolhia para toda a vida, né, Samuel? Era uma escolha um pouco diferente hoje, né? Que as pessoas têm mais flexibilidade, o mundo está também um pouco mais ampliado, né? Há muitas opções. E eu pensei que eu queria estudar fisioterapia, né? Não era o direito a minha opção. Mas fisioterapia não havia em Pelotas, né? E eu sou a filha caçula de um casal, né? E somos 5 irmãos. E o meu pai foi categórico. Olha, estudar é em Pelotas, né? Então, se não tem fisioterapia em Pelotas, né, vamos fazer uma outra opção. E como eu fui sempre muito aplicada, né, com relação à leitura, né, com a linguagem, eu gostava de fazer teatro, então a oralidade, eu disse, então vou fazer direito. E fiz, então, prestei o vestibular naquela época e acabei aprovada no vestibular aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal. Fiz um curso com muita prática, né? Fazendo estágio, né? Desde aquele momento, hoje até é tudo muito mais fácil. Mas estagiei, terminei o meu curso e fui trabalhar em Porto Alegre. Eu já estava casada na época, já tinha um bebê, meu primeiro filho, e fui morar em Porto Alegre pensando que eu queria fazer concurso para magistratura, que eu queria ser juíza. Fui para Porto Alegre, fiz a escola da magistratura, foi a primeira especialização que eu realizei, fiz a escola da magistratura e abri um concurso para docência na Universidade Católica de Pelotas. Eu sempre fui muito da experimentação, sempre gostei de experimentar as coisas. Digo, vou fazer esse concurso lá na Católica de Pelotas para ver como é que, para me testar. Eu estava estudando, né? Tinha vontade de fazer o concurso para juiz, eu vou lá testar. E escolhi uma área, que é uma área que eu estou até hoje, que é a área em que eu me sentia mais confortável na perspectiva de não fazer fiasco. Tá? Vou escolher Direito Penal. Prestei o concurso na universidade para Direito Penal, 4 etapas de concurso, e me vi aprovada. E quando eu me vi aprovada, eu me vi envergonhada de dizer que eu tinha feito só para ver como é que era. Mas era o destino traçado. Era o destino. E aí me vi professora. Tá? Entrei para uma sala de aula. Bom, ao final daqueles 6 meses, eu já estava, né, devidamente picada pela mosca da docência e nunca mais saí da sala de aula. É uma trajetória de 35 anos no magistério superior, na educação superior.
E ao longo aí do meu processo de formação docente, né, eu fui fazendo uma série de especializações, fiz uma especialização em ciências criminais, depois fiz uma especialização em educação à distância, depois fiz um MBA em gestão educacional, fiz o mestrado eu fiz na PUC em Porto Alegre e o doutorado na Católica em Pelotas. Então fiz lá o mestrado em ciências criminais na PUC e o doutorado aqui em política social e direitos humanos. E nesse meio tempo, né, também advogando, porque eu também, né, sou advogada e preciso advogar, porque eu brinco com os meus alunos, eu não posso ser um papagaio de pirata, né? Para poder ensinar e aprender direito penal, eu também preciso estar atuando no direito penal, porque senão eu sou uma repetidora dos livros, uma repetidora dos outros, né? Então, a experiência prática, né, ter a possibilidade de experimentar na prática o que o direito penal é muito importante nesse processo também de formação da docência. Então, em síntese, assim, numa apertadíssima síntese, foi o meu processo de formação, né, o que me deixa muito feliz, porque eu sou uma pessoa extremamente realizada na atividade docente que eu realizo. Que legal, é para os jovens, ó, sempre estudando, sempre se atualizando. E tem várias especializações aqui que nem daria tempo de contar todas, né? Mas é uma moça que sempre estudou e sempre se atualizou e está aqui hoje contribuindo para a educação de Pelotas como um todo, né? De mais de uma universidade. Muito legal. E aí, Ana, eu queria entrar nesse assunto, né? Que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem 30 anos, um pouco mais, eu acho, né? 36. E agora, é recente, faz alguns dias, agora, 2026, vem a lei, né, do ECA digital. É uma nova lei? É uma atualização? É uma outra forma de interpretar? Como é que conecta ECA digital com ECA dos anos 90? Então, em 1990, quando surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele surge numa perspectiva de proteção integral da criança e do adolescente, né? Foi um marco em 1990, quando surgiu, para regular, né, todas as atividades, né, da infância e da adolescência numa perspectiva de proteção, sempre de proteção. Bem, mas de 1990 para cá, né, a gente sabe que o mundo deu um giro. Mudou muito. Né? Lá em 1990, o mundo era, vou chamar assim, físico. Né? No máximo ali um programa do Gugu, um Faustão. Exatamente, o mundo era totalmente físico. As crianças e os adolescentes, eles se relacionavam, né, em ambientes lá na sua casa, no ambiente da escola, na casa de um colega, num aniversário. Né? Todo o contato era um contato físico. Bom, o que acontece? A tecnologia chega, a internet chega e as relações das crianças e dos adolescentes passam a acontecer num outro ambiente, tá? Já não mais no ambiente físico, mas num ambiente digital. Tá? E nós não tínhamos, na verdade, uma atualização, uma verdadeira reciclagem, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente para dar conta da proteção integral, da política de proteção integral, agora num mundo diferente daquele de 1990. Então, o ECA digital, na verdade, ele é, de algum modo, uma continuidade do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, porque ele tem o mesmo objetivo, ou seja, o objetivo é a proteção integral das crianças e dos adolescentes, só que agora integrando, né, para dentro desse diploma legal o ambiente digital, porque é o mundo que eles vivem. É o mundo que eles vivem. As relações, né, dos adolescentes e das crianças hoje é nessa perspectiva. A gente pensa, Samuel, os alunos, eles conversam, eles jogam, eles estudam, eles criam, né? Eles se relacionam de todas as formas, interagem no ambiente digital. E é preciso que esse ambiente seja cuidado para que as crianças também e os adolescentes também sejam cuidados. Realmente não tem hoje como falar em proteção da criança, do adolescente, sem envolver meio digital. É uma coisa assim, nos últimos 10, 15 anos, isso aumentou demais, sabe? Nós, adultos, já temos dificuldade muitas vezes em lidar com isso, em saber dosar. Não tem dúvida. Imagina uma criança que cresce, já nasce no meio digital. E eu pergunto assim, que o direito, a gente estava conversando aqui antes do início do podcast, é uma área que tu tem que estar sempre se atualizando, porque
toda hora saem novas leis ou puxadinhos de novas leis, né? Qual é o desafio ou quais os desafios do direito nesse contexto? Então, acho que o primeiro desafio é manter-se estudioso, tá? Ou seja, acho que em todas as áreas isso acontece, mas atualmente, na velocidade do mundo, tá? Com a tecnologia, a velocidade do próprio direito, porque vou fazer um parênteses para dizer assim, o direito cuida do quê? Ele cuida das relações da sociedade, ele cuida daquilo tudo que nós fazemos, né, no nosso cotidiano. Todas essas relações, elas vão se modificando ao longo do tempo, né? E, portanto, a legislação, ela precisa ser permanentemente atualizada. Então, o profissional do direito, ele precisa estar sempre em atualização. Ele nunca está pronto, tá? Nunca há um momento de que estou pronta. Estamos sempre em formação, sempre estudando, sempre atentos, né, àquilo que vem aparecendo, àquilo que surge, às vezes até nos antecipando, né, fazendo movimentos para que alguma normativa nasça para dar conta já de um problema que estamos experimentando. Então, o desafio é constante. Às vezes as pessoas têm a sensação, e até os estudantes, eu tenho vontade de fazer direito, mas eu vejo que aí depois eu vou precisar, né, estar estudar constantemente estudando. Mas hoje até isso está muito fácil, por conta do quê? Da tecnologia. Olha só, né? A tecnologia nos ajuda, porque hoje a lei é publicada a 1h da tarde e just in time, ou seja, na mesma hora a gente tem acesso e está sabendo. Então, a tecnologia facilita a nossa vida também. E Ana, assim, você como coordenadora do curso de Direito lá, vocês devem imaginar, eu fico imaginando como é que vocês devem atualizar também as disciplinas, porque, por exemplo, mudou uma lei. No outro semestre, o professor de uma disciplina, né, que é responsável por aquilo vai ter que atualizar as suas aulas também? Muda tudo. Como é que é a programação? Muda tudo. É uma dinâmica, assim, realmente de mudanças constantes, né? Nós temos, inclusive, no curso, né, nós temos o cuidado, né, sempre de atualizar e reciclar os alunos que já passaram, né, por aquele conteúdo. Então a gente chama lá para um workshop, chama, né, para um momento particular, para uma roda de conversa, porque às vezes a gente termina um conteúdo no mês de maio, quando chega lá em agosto, no semestre subsequente, aquilo já se transformou, já tem uma novidade, já tem uma atualização. Então, os professores estão em constante, né, atualização e aperfeiçoamento, e nós cuidamos também dos nossos alunos no sentido de que eles possam, mesmo que já tenham passado por aquela disciplina e por aquele conteúdo, que eles possam ter um programa de reciclagem. Ali no curso de Direito nós temos um componente curricular em 2 momentos do curso, que chama-se avaliação multidisciplinar. Os alunos fazem essa avaliação no 5º semestre do curso e no 9º semestre do curso. É uma prova de conhecimentos daquilo que eles vinham estudando no 1º, 2º, 3º, 4º e um pedaço do 5º semestre. Então, eles fazem aquela prova, né, que é uma avaliação diagnóstica. A gente quer saber, né, onde, eventualmente, tem algum problema. E, às vezes, a lacuna, ela acontece, a gente se dá conta disso. Muitos alunos erraram essa questão. Mas erraram por quê? Porque estiveram desatentos no processo de atualização. Eles responderam com base numa legislação que agora já se modificou. Então, a gente tem a oportunidade de diagnosticar e, feito o diagnóstico, intervir. Olha, aquela turma lá precisa, naquele aspecto, precisa um reforço. E a mesma coisa a gente faz no 9º período, quando o aluno já está quase saindo, porque no 10º semestre ele vai colar grau, então a gente também tem a oportunidade de compor, né, alguma espécie, né, de recuperação, de reciclagem, eventualmente, de um conteúdo que passou. Vocês se formam em Direito e tem outra prova para fazer ainda, que é a OAB. E que diz que é uma prova dificílima. Então é importante estar sempre vendo se ficou alguma coisa para trás. Por isso que, e isso eu digo também, né, inclusive quando visito escolas, né, falando para os alunos do ensino médio, o curso, a vida profissional da gente começa muito antes
do ingresso na própria universidade. É uma construção, a gente vai construindo isso desde os primeiros momentos da escola. Então, desenvolver bons hábitos de leitura, né, bons hábitos de estudo, rotinas de estudo. Não é escravizar, né? Sim. O jovem, a criança tem que brincar, tem que... Né? Não é uma escravização, mas criar hábitos, rotinas, né, de estudos. Dá para fazer tudo na vida, né? Os advogados também têm lazer, os professores também não ficam o tempo todo, né? Tem que ter, mas é possível manter uma rotina e criar um hábito, né, de estudo e se preparar para a vida profissional. Fantástico. E agora mudando um pouco, uma pergunta muito importante para nós pais, né? Qual é a responsabilização jurídica dos pais para que os filhos, pelos que os filhos fazem ou sofrem na internet? Então, eu acho que eu vou começar falando, Samuel, assim, de onde ou como se dá a responsabilização a partir do ECA Digital? Ou seja, de quem é a responsabilidade, né? Como é que a responsabilidade daquilo que está contido no ECA Digital é verificada? E eu sempre digo o seguinte, a responsabilidade, ela é compartilhada. A responsabilidade é das big techs, das empresas, né, das plataformas digitais, elas têm responsabilidade. Esse, inclusive, é um detalhe muito importante da lei, né? Muito importante, porque até o momento da entrada em vigor da lei e dos regulamentos, dos decretos que regulamentam as leis, as big techs tinham uma liberdade muito grande na permissibilidade ou permissividade de que as pessoas ingressassem, os adolescentes e as crianças. Agora criou-se alguns filtros, né? Criou-se alguns limites, né? E esses limites vão desde a proteção dos dados das crianças até a identificação etária das crianças, porque antes é aquilo, você é maior de 18 anos, dá um clique e é maior de 18 anos. Limitar publicidade, oportunizar canais de denúncia de maneira facilitada, porque às vezes tu queres denunciar, bloquear alguma coisa e é complexo o caminho. Hoje isso precisa ser atendido pelas empresas, pelas big techs. Bom, mas tem a responsabilidade das famílias. E aí a responsabilidade das famílias é tanto quando o adolescente, né, ele é autor de um determinado comportamento destoante, de um comportamento que não está adequado. A gente não pode chamar de um comportamento criminoso, porque os adolescentes não cometem crimes, mas a gente pode falar de comportamentos que são caracterizados como atos infracionais. Então, por exemplo, um adolescente, ele pode ofender alguém, usando mecanismos tecnológicos. Ele não terá, nessa ofensa, por hipótese, cometido um crime de injúria, que é quando a gente atribui qualidades negativas a alguém, o que é muito próprio das relações, né, entre os adolescentes, o bullying, etc., né, qualificar alguém de maneira negativa. Mas eles podem, sim, ser responsabilizados pelo ato infracional de injúria. Então, não há uma irresponsabilidade. Os adolescentes, eles são responsabilizados, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, que os protege. Os protege, inclusive, como autores. Bom, os pais, quando eles percebem, né, que o filho está demonstrando, daqui a pouco, uma atividade, um comportamento, realizando algumas coisas que possam produzir ofensa a alguém, que possam macular a honra de alguém, os pais precisam intervir imediatamente. Como que eles intervêm? A partir do diálogo, a partir da limitação no uso, né, daquela ferramenta, tá? E apoiando, inclusive, eu acho que isso é muito importante também, apoiando, inclusive, quando a promotoria de infância e da juventude, né, intervém para uma responsabilidade. O papel dos pais, né, apoiando os seus filhos, apoiando não é passando, né, panos quentes, mas apoiando o filho e conversando de que ele cometeu um equívoco, ele cometeu um erro e ele precisa, né, reparar esse erro. E a reparação é aquela que for estabelecida lá pelo juiz da infância e da juventude. Isso é muito importante. Os pais precisam apoiar sempre. Bom, mas é diferente. O meu filho está sendo vítima. Tá? O que eu devo fazer?
Se o meu filho está sendo vítima, eu também preciso conversar com ele, dizer da importância de que aquilo seja notificado, noticiado para as instâncias formais, não para prejudicar o, aspas, amigo, não para prejudicar o colega de aula, mas para que isso seja pedagógico, para que isso seja educativo. Então, também é preciso. Tu me perguntavas assim, os pais respondem pelos atos dos filhos? Depende. Aí vai depender da situação. Se é uma família absolutamente desestruturada, uma família que não acompanha os seus filhos, que se descuida, ou seja, que tem uma parentalidade omissa, os pais podem ser responsabilizados, sim. Não por aquilo que os filhos fizeram, mas eles podem ser responsabilizados em relação aos próprios filhos. De perderem lá a condição de parentalidade, isso pode acontecer. A gente não deseja que isso aconteça, porque sempre se deseja o quê? Manter os vínculos familiares dos pais com os filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente também deseja isso. Mas, às vezes, isso pode acontecer, sim. Mas nunca se transfere a responsabilidade, Então, se o adolescente comete um ato infracional, ele vai responder por aquele ato infracional. Os pais são chamados a acompanhar, muitas vezes, as visitas que são feitas lá no apoio, na assistência social. Os pais têm que participar das reuniões, enfim. Mas não há uma reprimenda direta aos pais. E aí, agora, falando até de reprimenda aos pais, eu fiquei pensando... eu falava da responsabilidade das Big Techs, E se elas não cumprem isso que o ECA Digital está estabelecendo e estabeleceu, há alguma reprimenda também para elas? Há. Por quê? Porque o ECA Digital ele foi regulamentado por 3 decretos diferentes. Primeiro ele foi publicado, aprovado, e até vou consultar, teve 3 decretos diferentes. E esses 3 decretos, eles estabeleceram uma forma de regulamentar as obrigações das plataformas digitais, porque não adianta nada a lei dizer assim, as plataformas digitais têm responsabilidade, mas quais? Como? De que forma? Como é que isso vai acontecer? Então, o decreto detalha os deveres que tem as Big Techs. Fiscalização e responsabilização. Então, não adianta nada dizer que não pode fazer ou dizer o que deve ser feito. Tem que fiscalizar para ver se estão fazendo, e o que estão fazendo. Fiscalizar e responsabilizar. Tem responsabilidade? Tem. De que forma? Multa, interrupção parcial das atividades, suspensão das atividades, Tudo isso pode acontecer e está previsto no decreto. E o 3º decreto instituiu uma política pública, Então, foi mais além, que a instituição da Política Nacional de Proteção no Ambiente Digital. E é uma política pública que integra o Estado, que integra a família, integra as empresas e integra a comunidade. Então, é bem realmente compartilhada a responsabilidade, inclusive das escolas. As escolas também no ECA Digital passaram a ter uma responsabilidade ainda maior, potencializada, exatamente porque precisam também cuidar dos seus alunos, cuidar das suas crianças, cuidar ainda mais dos seus adolescentes. Então, isso está previsto também no ECA Digital. Tem que ser multidisciplinar, todo mundo junto nesse... Tem que ser. Nesse aprendizado. Tem que ser. Tem a questão da idade agora para as crianças, Sim. Então, elas... não sei se é 13 anos. Isso. Porque antes os pais poderiam, ou até a mesma criança, mentir a idade. Porque era que tu criava uma conta e falava, agora tem que ter, parece, mostrar a identidade. Tem que, exatamente. Agora tem que fazer algo como que ainda também não está perfeitamente identificado, mas aquelas identificações faciais, E precisa... As contas, elas precisam ser monitoradas por um adulto. Ou seja, tem que ter um adulto responsável. Que é exatamente para que as empresas também tenham a garantia de que elas próprias não estejam sendo, de algum modo, enganadas. Então, elas também querem criar todos os mecanismos necessários para que elas também
né, se protejam de eventuais responsabilidades. Eu sempre tenho dito, né, a lei não faz mágica. A legislação, ela não se efetiva, né, simplesmente porque existe. Né? Então, tem que ter fiscalização, tem que ter responsabilização. E aqui, especificamente, eu acho que duplicou, triplicou, quadruplicou a responsabilidade das famílias. Sem dúvida nenhuma, as famílias hoje têm uma responsabilidade ainda maior, né, no controle, no diálogo, no processo de formação, de letramento das crianças. Entra também a escola, né? A escola tem essa responsabilidade também, né, de orientar, né? Tanto que hoje já também se recomenda a inserção, né, de conteúdos de letramento digital, conteúdos com relação à ética, né, no uso das tecnologias. Isso é fundamental. Isso é fundamental na escola, isso é fundamental na universidade. Ou seja, na universidade nós temos, no curso de Direito da Católica, uma disciplina que é Direito da Criança e do Adolescente. Os nossos alunos realizam essa disciplina, porque se aprofundam no estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente e agora estão se aprofundando no estudo do ECA Digital, né? E nós temos também a disciplina de Direito Digital, né? Que é para tratar de todas as questões vinculadas à tecnologia e também da LGPD, que faz aí uma complementação, né? Difere do ECA Digital, mas protege e está entrelaçada com o ECA Digital. É preciso proteger os dados das crianças. Que é para quem é aquele que tu vai entrar no site, tem que aceitar lá. Isso. Aquele negócio, aquilo ali tá. O site tem que cumprir algumas regras para estar no ar. Sem dúvida nenhuma, porque as crianças precisam ser protegidas da questão do consumo. Então, elas estão lá na internet e aí sabe como é que é a tecnologia, né? Identifica quem é que está ali, aí começa. É uma boneca, é uma bicicleta, de propaganda. Né? E aí até tem influenciadores, e essa é uma outra questão complicada, né? Porque tu fala assim, não tem nada vendendo explicitamente, mas tem de repente lá um influenciador fazendo um unboxing de um... E não tá vendendo, só tá, olha, pessoal, tô falando, claro, de certa forma é um marketing claro também. Que é um marketing. As crianças precisam ser protegidas disso. Precisam ser protegidas dos seus dados, da sua imagem. A questão da imagem, né? A disponibilização, né, de imagens, até das famílias. As famílias que disponibilizam e fazem isso, assim, de maneira absolutamente natural, porque nós vivemos num mundo de tecnologia. Então, boto lá no Instagram, teve o aniversário da minha filha, eu coloco a foto dela, etc. Isso também vai demandar, né, cada vez mais alguma espécie de precaução. Porque com uma imagem eu posso fazer qualquer coisa, né, Samuel? A inteligência artificial bota a roupa, tira a roupa, bota corpo, tira corpo. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso também. Só antes, Ana, é um assunto bastante delicado também. E talvez, não sei se o direito tem uma resposta para isso, né? Claro que sempre tem um limite, né? Mas tem muitos pais, nem por maldade, né? Mas eles acabam publicando muitas fotos dos filhos. E isso, poxa, né? Tu publica porque tu quer mostrar para a família e tal. Mas, enfim, existe algum limite disso? Ao passar dos anos, a criança cresce e de repente se depara, poxa, tu tem toda a minha vida da infância lá, assim, registrada na internet. Né? Porque assim, eu conheci eu tô no YouTube desde 2015, né? Eu me lembro que em 2017, 2018 eu conheci os pais com a filha. E a filha tinha mais de 1 milhão na época no YouTube. E ela era pequena. E ela chegou aos 12, 13 anos e ela simplesmente não quis mais. Ela não se via mais fazendo aquilo e mudou, e foi tudo muito natural. Mas então eu puxo para esse dia a dia, de publicar fotos dos filhos, até onde isso, no meio digital, no meio do direito, é saudável ou não, né? Eu tenho a impressão, assim, do ponto de vista jurídico, né, não há uma proibição, né, desde que não haja qualquer espécie de violação dos direitos da criança, no sentido de obrigar a criança ou o adolescente, né, a realizar aquela atividade que ele não quer, que ele não pode realizar. Os pais podem ser até responsabilizados. Então, bom, eu exploro economicamente, né, a criança ou o adolescente e faço isso de maneira a contrariar os interesses dela. Ela não quer,
né? E ainda assim eu estou insistindo e obrigando a que ela faça. Isso pode ser, sim, algo responsabilizado. De resto, não há uma limitação. Não há uma limitação. Aqui não se aplicaria bem, mas no direito a gente pode fazer de maneira mais assim comparativa. Mas no direito a gente tem algo que chama-se o direito ao esquecimento, né? As pessoas têm o direito de serem esquecidas, né? Pela prática de determinado comportamento, pela realização de determinado feito, enfim. Então, acho que é um pouco comparando isso, né? Ou seja, a pessoa cresce, ela foi, de algum modo, incentivada, né, ao uso da tecnologia, a produzir conteúdo, a criar conteúdo, e chega num momento adulta ou adolescente ainda, ou adulta, e ela olha para trás e ela diz, gente, eu não quero eu não me vejo mais nisso aí, e aquilo desgosta, né? Não há uma forma de responsabilizar os pais por isso. Por isso é que os pais precisam pensar em tudo isso, né? Em tudo isso, ou seja, projetar o futuro. Será que o meu filho no futuro, ele vai gostar de se enxergar, né? Dessa forma, né? Será que esse exibicionismo, que não é um exibicionismo malévolo, né? Do mal, sim, como tu dizias, é algo absolutamente natural. Às vezes até natural porque a criança demonstra que ela tem um perfil, que ela tem jeito para fazer aquilo, está gostando de fazer aquilo, mas até que ponto isso é interessante, né, para o futuro daquela criança ou daquele adolescente. Essa reflexão, e justamente o que tu falou, existem casos na internet aí que a gente vê que os pais estavam com a criança e a criança estava brincando e ganhando dinheiro em cima disso, mas tem que ter essa dosagem. Tem que ter uma reflexão para estabelecer um limite. E no ambiente escolar, tá? Lá no Mário Quintana, os alunos não podem usar celular, mas a gente sabe que no dia a dia, chega em casa, vão usar, natural, faz parte do mundo do jovem hoje, né? Quando é que eu não sei se o ECA Digital estabelece algo assim, quando é que uma brincadeira de escola vai se tornar, na questão online, WhatsApp, se torna um crime ou uma infração no caso do adolescente? As crianças e os adolescentes, especialmente os adolescentes, né? Os adolescentes, eles tendem, quando eles se desviam, né? Ou seja, quando eles ingressam numa seara de prática de um ato infracional, né? Ou porque fizeram uma ameaça, ou porque realizaram um bullying, fizeram um movimento para promover aquilo que se chama, né, na área da tecnologia, um cancelamento, né? Que é aquele cancelamento público, aquela exclusão, aquele isolamento público. Quando um adolescente faz isso e ele se vê, de algum modo, contraditado, a primeira coisa que ele diz é, mas não passou de uma brincadeira. Era uma brincadeira entre amigos. Eles muitas vezes argumentam o seguinte, eu tenho certeza que quando vocês eram jovens, por exemplo, dizem isso aos pais, quando vocês eram jovens, vocês também faziam e batiam esse papo, só que não aparecia. Nem por isso os pais devem achar que isso é de verdade uma brincadeira, porque não há brincadeira que ataque a dignidade, não há brincadeira que desrespeite, Uma brincadeira que ataca a dignidade de uma pessoa não é mais uma brincadeira, é um ato infracional, ou seja, é o crime praticado pelo adolescente. Se é uma brincadeira que injuria, já não é brincadeira, Se ataca a honra de uma pessoa, se desrespeita aquela pessoa, se faz um bullying com aquela pessoa, se isola, se não inclui, porque os cancelamentos às vezes acontecem assim, eles vão excluindo, não convida para o aniversário, faz um grupo de WhatsApp, aí faz um grupo de WhatsApp paralelo e não inclui aquela pessoa, então aí ela descobre que todos têm um outro grupo e ela ficou de fora. Então esse tipo de comportamento, ele não é um comportamento de brincadeira, a gente não pode entender como brincadeira, mas eu sempre digo isso, não se pode também, de jeito nenhum, botar o dedo assim na moleira da criatura, e execrar o adolescente que faz isso. Tem que proteger. Proteger não é passar panos quentes.
Ele tem que ser responsabilizado, mas ele tem que ser protegido no sentido de que ele seja orientado pelo pai, pelos pais, pela escola, né, pela família. Para que entenda o que ele fez, para que ele perceba que aquilo que ele fez não é adequado. E por isso, pedagogicamente, ele tem que receber algum tipo de reprimenda. Porque a gente aprende quando a gente erra. É pedagógico também vou chamar assim, castigo. É pedagógico, a gente aprende, a gente se dá conta. E eu acho que isso também é um pouco assim, né? A gente passou de um tempo, né, que tudo era proibido e não podia, e quando fazia, apanhava, e quando fazia, ficava de castigo trancado num quarto, e aí a gente passou por um momento que tudo pode. Não posso fazer isso, não posso botar de castigo, meu filho tem direito. As crianças e os adolescentes hoje têm muitos direitos, e eles têm. Mas é preciso ter um equilíbrio, porque a todo direito também corresponde um dever. Né? Se eu tenho direito, eu também tenho deveres. Então, é preciso equilibrar isso. E é preciso tratar isso com tranquilidade. Eu acho que, às vezes, as famílias também têm um pouco de dificuldade disso, né? De entender, né, o seu papel, né? O seu papel de cuidado, o seu papel de proteção, né? E proteção não é só proteção em relação aos outros, né? É proteger o seu filho no sentido de que ele também não faça nada contra os outros. Quer dizer, eu protejo meu filho porque eu não deixo que nada aconteça com ele. Ok, isso é legal, mas você tem que proteger o seu filho para que ele também não faça nada em relação aos outros. Claro. E a sociedade, o tempo vai passando, a gente vai aprendendo e vai, a partir disso, transformando, né? A sociedade tem constante transformação, assim, por isso as leis também estão, né? Sem dúvida. E, Ana, assim, o papo é muito interessante, eu vou fazer mais uma, porque nosso tempo já está se esgotando, tem algumas perguntas importantes, mas, assim, a gente vê também a questão da inteligência artificial, que está cada vez mais presente, e uma palavra, né, que se chama de deepfake, que é quando, por exemplo, eu vi um caso aí de uma adolescente que tinha a foto dela, e a foto tu pega em qualquer rede social. Aí tu coloca lá nessas inteligência artificial com mau uso, e tu tira a roupa da adolescente ali, que nem é ela, a inteligência artificial que fez, mas ela se vê ali no rosto dela, e isso gera um impacto. Como é que o direito tem lidado também com a inteligência artificial? Tá na mesma... A mesma coisa, né? Responsabiliza. Ou seja, o compartilhamento dessas imagens construídas pela inteligência artificial, com rostos verdadeiros, corpos diferentes, né? Corpos despidos, seminus, poses, né? Porque às vezes também é possível colocar aquela pessoa numa pose, né? Numa postura também que é ofensiva, etc. Tudo isso é responsabilizado. Não pode compartilhar no grupo de WhatsApp, não é compartilhar na publicização. O meu colega fez, aí ele mandou, que muitas vezes os adolescentes pensam nisso, né? Ele mandou só para mim. Botou na rede, não tá mais só para mim. E se o adolescente recebeu, não foi ele que fez, mas recebeu, aí ele encaminhou para outro. Pronto, ele também está cometendo a infração. Ele também está cometendo a infração. Quando ele compartilha, ele comete o mesmo tipo de infração, o compartilhamento. E aí vem essa ilusão, por isso que também letrar, né, os adolescentes é muito importante, porque eles acham assim, não, mas eu só compartilhei no nosso grupo. Gente, compartilhou num grupo, compartilhou com o mundo. Porque aquele grupo, aquele grupo tem alguém que tem um irmão, o irmão viu, já compartilhou. Olha, vou mostrar só pra ti, tá? Vou compartilhar só contigo. Pronto, compartilhou com aquele. Aquele também vai compartilhar só com mais um. Pronto. Se perde na rede. Se perdeu, tá na rede. Daqui a pouco tá, quando abre o Instagram, tá ali, olha aqui. Tá aparecendo. Chega também nesses sistemas de notícias, às vezes, que se aproveitam dessas circunstâncias. Pronto, né? Terminou o assunto. É algo que tem muita discussão e que foi um passo importante, eu acho, essa nova lei do ECA Digital, e teremos outras e variações. Eu acho que a gente tem que ter um outro bate-papo aqui. Não vai parar, né? Não vai parar por aí. É um assunto muito amplo, muito interessante. Eu só tinha mais duas perguntinhas para ti. Fala. A primeira é para você falar agora para os nossos alunos, né, que estão aí se formando, de repente, no ensino médio, de repente querem fazer direito, né, que é uma faculdade muito visada. Como é que é o mercado de trabalho, visto também essas novas leis? Como é que está essa relação? Então,
o curso de Direito, né, a formação em Direito ainda é uma das 3 atividades profissionais que estão mais em voga no mundo. Então, por que isso, né? Eu dizia um pouco antes, né? Porque trata das nossas relações cotidianas, né? Eu vou fazer uma compra, eu vou alugar um imóvel, eu vou andar no meu carro, tudo, eu tenho que pagar um imposto, tudo envolve, tudo da vida da gente envolve, né, o direito. E, além de tudo, o direito, ele traz, e hoje mais do que nunca, inclusive na tecnologia, uma gama de possibilidades de atuação. Desde aquelas atuações mais tradicionais, né? Eu quero ser promotor de justiça, eu quero ser juiz, eu quero ser delegado, eu quero ser perito, né? Eu quero ser policial, eu quero trabalhar na Polícia Federal, eu quero ser um defensor público. São as carreiras assim mais tradicionais. Mas hoje, com a tecnologia, né, nós também temos uma gama de possibilidades. Por exemplo, o sujeito que se forma em direito e vai trabalhar com dados. Trabalhar com dados hoje, reunir dados de julgamento, dados de jurisprudência, ter uma empresa, uma legal tech, que vai trabalhar só com a questão da legislação, ou seja, vai categorizar as legislações, vai facilitar a vida, dos advogados e de quem está em formação, ou dados. Determinado caso, como tem sido julgado em todos os tribunais brasileiros. Então, a inteligência artificial hoje é capaz de impulsionar todas essas coisas. Os tribunais já estão usando, os foros já usam, os juízes já usam, os advogados já usam, com cuidado. Sim. Sempre com cuidado. Eu sempre digo isso, olha, eu posso usar a inteligência artificial para fazer uma peça processual, eu posso, mas eu tenho que conhecer aquilo que eu estou fazendo. Sim. Não dá para acreditar que a inteligência artificial vai me entregar algo pronto e correto, porque há também vieses, né? Sim. A inteligência artificial, ela também daqui a pouco joga um julgado, uma jurisprudência que nem existe. Isso acontece. Então assim, eu diria para quem quer fazer direito, né? As oportunidades no campo jurídico, elas são muito vastas, muito vastas. E se tem vontade, tem que se preparar desde já. Leitura, escrita, oralidade. Eu costumo dizer, por que tem que ter leitura? Porque o profissional do direito, ele tem 2 ferramentas de trabalho. Ou a oralidade ou a escrita. E quem não lê, não sabe escrever e não sabe falar. Então, tem que ter um gosto também muito particular, né? Pela leitura, pelas letras, né? E, enfim, o mundo está de portas abertas. O mundo jurídico está de portas abertas para receber quem quer e deseja, né, ser um profissional da área jurídica. Perfeito. E essa já está complementando também o que eu vou deixar como última aqui, que é uma pergunta livre. Para a senhora falar assim, uma dica para os estudantes. Se tivesse agora uma turma aqui de terceirão, dica de estudo, dica de vida. Agora para os nossos alunos. Então, eu diria assim, né? Criem um hábito, né, e criem uma rotina de estudo na vida de vocês. É fundamental isso. Isso não é algo escravizador, nem algo sufocante. É possível ir à escola, frequentar a escola, ter um momento sem tecnologia, né, para uma leitura, para os seus afazeres, né, para os seus afazeres escolares, para reflexão. E isso é um hábito. Se a gente começa a fazer isso, a gente se habitua a fazer. Então, tem que fazer, e tem que fazer desde já. Aproveitar o momento da escola, aproveitar os seus professores, aproveitar a convivência com aqueles colegas que também estão na mesma vibe, né? Ou seja, que desejam, que gostam, que querem estudar, que querem se preparar para o futuro. A gente prepara o futuro agora. A gente prepara desde o momento que se está na escola. Então, a dica que eu daria é: leiam, reflitam, estudem, aproveitem a escola, se dediquem, sejam parceiros dos seus professores, aproveitando aquilo que os seus professores têm para fornecer, para entregar. Eu acho que isso é fundamental para que os estudantes tenham êxito na sua jornada profissional.
Perfeito, eu compartilho. Eu acho que a educação é a forma mais eficiente de mudar para melhor o mundo, né? O nosso país. Ana, muito obrigado. Foi um bate-papo muito legal. Professora nata, né? Fala bem, com coerência. A gente aqui ficaria mais 1 hora tranquilamente. Muito obrigada. Para mim é um prazer. É sempre uma alegria poder também contribuir. Eu acho que esse é o papel da gente dentro da escola, fora da escola, dentro da universidade, onde a gente está. A gente está sempre professorando, tá? Dizendo alguma coisa que pode ser transformadora para as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado. Se você ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, os links estarão todos na descrição do vídeo. E novamente a Escola Mário Quintana agradece vocês, deixa o like, né? E agradece a nossa querida convidada. Até a próxima. Tchau, tchau.